Jesus ter se casado tem alguma procedência de ter constituído família? Tem algum texto sobre ou alguma linhagem descendente? Sou grande fã, manda um abraço. Um grande abraço. Sobre Jesus ter sido casado, não há procedência a isso em textos antigos. O que há? Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Hoje é dia dessa festa. Viva Cristo Rei. Então, uma das polêmicas que mais são recorrentes na internet, desde sempre, é sobre a questão de Jesus ser casado ou não, muito por causa, inclusive, do sucesso do livro O Código da Vinci. Esse historiador do canal Estranha História, eu recomendo que você assista alguns vídeos que ele posta. Ele, apesar de não ser religioso, ele não é católico, não é evangélico, e é interessante assistir esses vídeos dessas pessoas que não são ligadas à religião necessariamente. Ele é um historiador, preocupado com os fatos e preocupado com as questões históricas. Nesse vídeo, que vocês vão ver agora completo, ele afirma que não há uma base histórica, científica, para a ideia de que Jesus foi casado. Por quê? Porque há muito uma teoria da conspiração a partir da interpretação da relação que Jesus tinha com Maria Madalena e para a relação também do que se ouve a respeito da palavra beijo, né, nos textos bíblicos. Beijo entre os apóstolos, beijo entre Maria Madalena. Porque esse beijo, como ele vai explicar, não é um beijo de conotação sexual. A palavra companheira, em que Maria Madalena ela era tida como companheira de Jesus, assim como os discípulos, não é uma companheira no sentido de conotação sexual. De conotação marital, de casamento, sei lá o quê. Então, ele vai explicar isso com base no vídeo, aliás, no livro que foi escrito, e ele também vai explicar a respeito dessa questão dos evangelhos apócrifos. Tem uma parte desse vídeo que eu discordo dele, que é a questão do seguinte, de que os apóstolos, Pedro e tudo mais, teriam corrompido o verdadeiro evangelho, que na verdade Maria Madalena, ele cita isso como se fosse algo plausível e tal, que está nos evangelhos apócrifos e foram escondidos. E Maria Madalena, na verdade, é que teria, digamos assim, ela sabia da verdade mais do que os apóstolos. Ela sabia propagar mais o verdadeiro evangelho mais do que os apóstolos. Isso foi negado a ela e ela não foi. E o evangelho de Maria Madalena não entrou. E o evangelho de Maria Madalena não entrou nos evangelhos normais, como a gente conhece. Então fique com o vídeo dele. Convido você também a assistir os vídeos dele lá no YouTube, Estranha História. Eu acompanho também outros historiadores. Ele não é teólogo, mas como historiador ele afirma um fato que é verdadeiro. Não há indícios, não há registro nenhum, é como se fosse uma teoria da conspiração, para que a ideia de que Jesus foi casado ou não. Não há registro histórico sobre isso. Fique com o vídeo, Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Viva Cristo Rei. O Dia Oculto, né, que também é da turma do Tomate, certamente, falou que, professor, a história de Jesus ter se casado tem alguma procedência de ter constituído família? Tem algum texto sobre ou alguma linhagem descendente? Sou grande fã, manda um abraço. Um grande abraço. Sobre Jesus ter sido casado, não há procedência a isso em textos antigos. O que há? Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, um dia, né? Mas isso tem a ver com a série sobre gnosticismo, porque o que há são algumas menções a Maria Madalena como parte de um círculo mais esotérico, mais fechado, mais íntimo de Jesus, que inclusive ela teria preservado melhor os ensinamentos de Jesus que foram corrompidos pelos apóstolos homens como Pedro. Então existe essa tradição antiga, sim, em textos apócrifos, né, em textos que não entram na Bíblia, textos extracanônicos. E, posteriormente, acho que na Idade Média, mas certamente, assim, no século XVIII, XIX, já tem muitos livros sobre especulações, conspirações relacionadas a templários e coisas do tipo, que teriam preservado o sangue de Maria Madalena, o segredo sobre Maria Madalena e coisas do tipo, que é basicamente o enredo do Código da Vinci, né? Mas isso tem, sim, um germe, assim, muito antigo, mas muito germe mesmo, porque Maria Madalena, por exemplo, é referida como companheira de Jesus, mas é uma palavra que poderia ser aplicada a Pedro ou qualquer outro, não tem um sentido de marido e mulher de forma alguma. E também ela dá um beijo em Jesus, mas isso também era comum, o chamado ósculo santo, né, o beijo que os discípulos se davam. Isso era uma coisa corrente no cristianismo antigo, então também não tem uma conotação sexual nem marital, conjugal necessária. Mas a partir dessas coisas passa a se desenvolver, né, muito tardiamente essa ideia, essas especulações todas aí que vão culminar, né, e que é o Código da Vinci. Mas vale vídeo, sem dúvida alguma. Tem um livro muito bom. Eu acho que esse não foi traduzido para o português, mas esse autor tem já vários livros traduzidos para o português, que é o Philip Almond. Já tem traduzido O Diabo, uma biografia, e O Anticristo, uma biografia. É um autor que ele é da Universidade de Auckland, se eu não me engano, na Austrália. É um autor muito bom. E ele escreveu também o Maria Madalena, uma biografia, que eu acho que esse não está traduzido para o português ainda. Mas ele é o livro para sua pergunta.
que começa desde isso que eu estou falando e vai até esses textos medievais e depois esses textos já de séculos 18, 19 e até o Código da Vinci, acho que ele chega a mencionar. Então fica a recomendação.